Fala pessoal, nós estamos hoje no nosso sexto episódio do Budcast, o espaço onde nós conectamos ideias e alavancamos negócios. Meu nome é Marco Túlio, sou fundador da Budx e hoje eu estou aqui com o Arthur. É um prazer novamente e eu sou o Head de Operações da BudX. Estamos com dois convidados muito especial e vocês irão conhecer um pouquinho da trajetória deles. Bruno e Driele. Sejam muito bem-vindos ao nosso Obrigado. podcast. Nós que agradecemos, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Pessoal, o currículo desses dois aqui é extenso, viu? E então eu vou deixar na liberdade, né, para que cada um deles possam falar um pouco do histórico profissional, né, de como que eles chegaram até aqui. Hoje eu apresentar o estado atual deles, né? A Adriele é a CEO da Razani Semijoias e nós temos aqui o CFO, responsável pelo financeiro e pelo crescimento, né, da empresa. Ô Bruno, você poderia contar um pouco do seu histórico profissional, desde quando você começou o seu estágio, a sua evolução, até chegar onde você chegou hoje? Sim, é um prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Eu sou formado em administração, pós-graduado em gestão financeira, contadoria e negócios. Comecei minha trajetória bem cedo. A gente vai caminhando e vai se desenvolvendo ao longo do tempo e tive participações em grandes empresas, a Hold do Grupo Décio, que é um grupo extenso aqui em Uberlândia e região. Trabalhei também numa empresa de concreto aqui, bem tradicional em Uberlândia, que é a Brasmix. Uhum. E também na Arcon, né? Em todas essas empresas eu fiquei tempo considerável em cada uma e nós trabalhamos muito essa questão de projetos e também o financeiro em geral ali, né? Também um pouquinho no comercial, apesar de não gostar muito do comercial, não. Eu sou mais pro lado das finanças mesmo. E nós começamos nosso processo também ministerial. Não posso deixar de dizer isso, porque está muito ligado. A gente, no longo da conversa, a gente fala muito sobre isso. E sempre eu gosto muito da área financeira e gosto muito de estar em projetos. Mas eu sempre pensei na alternativa de servir o reino com liberdade e com flexibilidade. Então, nós começamos a olhar com muito bons olhos a questão do empreendedorismo, da vida de negócios, para que a gente pudesse ter a oportunidade de servir da forma que o nosso coração anseia, né? Então, a minha trajetória profissional, ela se estende nessas 3 experiências, mas sempre na área financeira, onde eu fiquei muito tempo, né? São 14 anos na área financeira. Então, a gente já desenvolveu muitos projetos nesse sentido. Maravilha. E você, Adriele? No meu caso, já é um pouco diferente, né? Eu fico olhando a maioria dos empreendedores falar sobre isso. No meu caso, eu não tenho formação, porque eu tive que parar de fazer uma escolha, né? Eu fazia faculdade de administração, parei no 3º período, quando eu engravidei, né, do Noah. E a gente teve que fazer uma escolha. Ou eu parava de estudar e focava em cursos, em cursos mais estratégicos para a Razani, que era uma demanda da Razani, ou eu iria fazer uma faculdade ali, continuaria a faculdade de administração e com filho, com ministério, e a Razani demandando, né, de algumas coisas que aí, o curso de administração ele não iria me oferecer, e para isso eu já tenho o nosso administrador, Bruno, que conseguiu, né, me ajudar nessa época. E eu parei a faculdade para focar em empreender mesmo, né, na prática. Então, eu fui fazer cursos mais focados na área do empreendedorismo, né, que fossem me ajudar mais na prática, que era uma urgência. Então, eu fui fazer outros cursos e aí a gente foi investir de fato na Razani. Então, era uma época que a gente tinha acabado de engravidar, foi numa pandemia, né? E a Razani, ela nasceu praticamente na pandemia, né, amor? Porque Sim. foi... o Bruno sempre esteve ali me ajudando nessa área. O Bruno foi essencial. Inclusive, a Razani nasceu do Bruno me incentivar, né, amor? Por que você não pega uns perfumes para vender? Por que você não pega isso, né? E eu sempre quis ter um negócio. Eu não sabia o quê, não sabia como, mas eu sempre pensava, nossa, eu queria construir uma história, eu queria ter alguma coisa, né? E engraçado que eu já tinha compartilhado isso com o Bruno bem rasamente. E aí o Bruno, a gente tem a madrinha de casamento.
E ela vendia uns perfuminhos que eu tinha um preconceito na época. E o Bruno, eu acho que o Bruno viu que ela estava vendendo, e aí ela tinha essa rede de fazer outras vendedoras, né? E aí ela ofereceu pro Bruno, e o Bruno me incentivou muito a ter alguma coisa. Mas ele sempre falava, amor, eu quero que você construa alguma coisa para você, né? E já tinha o trabalho, né? Onde eu trabalhava, pré-serviço, né? Até hoje. Mas ele sempre falava isso, e aí eu lembrava, né? Sempre que ele me incentivava, eu lembrava que isso queimava no meu coração, de ter alguma coisa. E aí eu comecei a vender esses perfumes. Eu lembro que a moça, a nossa madrinha de casamento, me chamou como uma boa vendedora. Falou, não, Dri, deixa eu só levar pra você, porque pra começar, você tem que vender 10 perfumes. Pensei, pronto, não vou oferecer pra ninguém. Falou, deixa eu levar pra você, que assim, você tem que fazer um pedido de 10, você testa. E aí, ela levou no escritório, a gente trabalhava no mesmo prédio, ela levou no escritório. E lá no escritório, as meninas, na hora que eu peguei pra ver, as meninas, nossa, se você for vender, eu quero esse, já tinha 11 pedidos. Eu falei, já tem mesmo? E aí, acabou que deu certo. E eu comecei a pegar o gosto de vender. Só que eu sempre quis algo pra mim, né? Eu queria construir alguma coisa. E quando você estava trabalhando em que área? Eu fazia conciliação bancária. Na área financeira Analista também, financeira, aham. Analista financeira. E o interessante do que ela disse é que eu acho que muitos passam por esse processo, né? Nós temos uma geração anterior à nossa que era uma geração que prezava muito por um curso superior, pela uma graduação, né? Uhum. E ela se viu com um pensamento de um histórico de uma geração anterior que preza muito por isso. Mas nós temos uma geração nova agora, que é uma geração que tem muito esse intuito de empreender, de investir. Bom, a gente vive muitas vezes um discurso de que o que eu faço na minha vida? Eu preciso necessariamente ter hoje um curso superior, eu preciso necessariamente hoje me graduar em alguma área, enfim, acredito que esse conflito muitos vivem e ela viveu isso, né? Então eu sempre conversei muito com ela. Intensamente, foi. Eu sempre conversei muito com ela e eu disse, a gente sempre conversava bastante, eu tentava trazer para ela o entendimento de que, poxa, mas é um negócio que você tá abrindo, né? Então, assim, na prática, o que o curso vai te trazer para esse negócio? Então, o retorno disso vai ser em 5 anos, 4 anos. Não é melhor a gente especificamente nos qualificar aqui em alguns pontos estratégicos, como, por exemplo, marketing, como comercial, como finanças em si, como em posicionamento, né? Então, isso fez com que ela abrisse um pouco a mente dela e o coração dela para esse entendimento. Eu vivi uma crise, né? Porque eu sentia muita necessidade de ter um diploma. E eu parei a faculdade bem quando eu engravidei do Noah ali, mais ou menos quase na metade da gestação. E eu já estava vendendo as semijoias, mas eu estava vendendo assim... Mas como que foi a migração do perfume para a semijoia? Como que isso A surgiu? migração do perfume para a semijoia foi de uma inconformidade. Comecei a ficar inconformada. Eu falei, gente... Mas vender perfume para alguém ainda não é criar algo nosso, né? Já tem a pessoa que criou essa marca. Eu quero criar algo, eu quero construir uma história, eu quero tocar vidas, eu quero ajudar, né, pessoas. E aí eu comecei a orar ao Senhor. Eu não tinha algo assim que literalmente eu orei mesmo. E comecei a pesquisar e falei, se tiver que ser, né, o Senhor vai colocar algo aqui. E aí eu fui pesquisando, comecei a ver coisas que eu gostava. E aí eu comecei a ver no meu Instagram, né, páginas de acessórios. E aí eu falei, acessórios. Pensei, acessórios. E aí eu lembro que eu testei várias coisas, né, amor, junto com acessórios ainda. Bolsa, dei um monte de bolsa para um monte de gente, não deu certo. Eu falo que é cada um no seu quadrado mesmo. Tentei cinto, tentei perfume, cosméticos, né, comecei a vender cosméticos, não vendi nada. Então, assim, foi várias coisas até eu acertar, sabe? Não foi fácil. Uhum. E aí, depois veio a questão dos acessórios. E aí, eu pensei, vou vender biju. Aí, eu já pensei na questão do que é algo que é essencial pra mim, que é qualidade. Pensei, gente, eu vou vender biju.
não vou consolidar pessoas, né? Porque Sim. biju empreteja rápido e eu quero ser lembrada, né? Eu quero ter uma marca que seja lembrada, eu quero construir uma história. Eu não lembro de uma marca de biju forte, né? Porque geralmente as pessoas não geram... É difícil, gera né, valor. gente? É. Sim. E eu falei, eu não lembro, mas quando eu penso em semijoias, eu lembro de várias marcas, porque a marca entrega mais, né? Sim. E aí veio a semijoia. E aí foi uma história. Eu falei com o Bruno, e o Bruno, ele sempre foi o meu maior incentivador nisso aqui. E aí eu falei pra ele, amor, vou vender semijoias. Aí ele falou, você já pesquisou? Eu falei, já pesquisei, eu já tinha pesquisado vários fornecedores, né? Engraçado, eu não tinha visto ninguém vender assim do nosso ciclo, sabe? Não conhecia ninguém que vendia do nosso ciclo e foi algo que veio mesmo de Deus pra mim. Não era uma pessoa que usava muito, mas gostava, assim, veio de Deus mesmo. Não tinha uma pessoa que eu vi, nossa, a pessoa tá vendendo, vou vender também. Então, não teve Como um isso. case, né? Não tinha um case. Eu fui conhecer case depois que eu entrei na área, que eu falei, preciso de inspirações. Preciso de uma mentora, então eu procurei mentoria nessa área. E aí eu fui falar com o Bruno, aí eu achei um fornecedor. E aí eu lembro que esse fornecedor, você tinha que fazer um pedido mínimo ali de R$800 e dividir em 10 vezes. Aí eu falei pro Bruno, falei, nossa, amor, só que tem que investir R$800 e dividir em 10 vezes. Aí ele falou, amor, tá tudo bem, o máximo que vai acontecer é você ter semijoias pra usar o ano inteiro. Eu lembro direitinho que ele falou, essa parcela está dentro do seu orçamento, se você não conseguir vender essas semijoias, você consegue pagar? Então, o máximo que vai acontecer é você ter semijoias para usar o ano inteiro. E o meu pedido, gente, foi online, foi um desastre. Foi o meu primeiro pedido, ele foi um desastre. Porque eu não sabia comprar semijoias, não entendia nada. E eu não sabia como que era compras online, eu nunca tinha comprado semijoia online. Mas eu sempre tive bom gosto. E eu acho que isso é algo que marca a Razane até hoje, sabe? Eu sempre fui detalhista. E aí eu escolhi umas coisas que eu achava que pela foto era uma coisa, né? Umas pedras que eu achava que era grande. E aí essas peças chegaram. Eu lembro que quando essa caixinha chegou, eu não sei se você lembra disso, amor, mas eu fiquei decepcionado. Veio tudo pequenininho, umas coisinhas que eu achava que era grande, veio minúsculo. E eu lembro que eu olhei para aquela caixa e eu falei, meu Deus, isso aqui precisa dar certo, vai dar certo. E eu sempre tive isso comigo, sabe? Que se eu colocar no meu coração, vai dar certo, né? Então, eu pensei, vai dar certo. Alguma coisa eu vou arrumar aqui que vai dar certo. E aí, até hoje tem umas fotos disso, aí eu comecei a fazer mix. E uns mix de colares, que aí na minha cabeça eu precisava de algo que destacasse nas fotos, né, do Instagram. E comecei a fazer mix entre as peças. E aí eu vendi tudo super rápido, fiquei super feliz. Mas aí veio aquela questão da história, né, de criar a marca. E aí eu comecei a falar com o Bruno. Meu sonho é dar banho, é dar o nosso próprio banho. Eu quero dar o nosso próprio banho. E aí a gente foi pesquisar e para dar banho tinha que ter muito dinheiro, né? Porque você não dá banho em uma peça ou numa comprinha pequena. E aí a gente foi estudar essa questão. E aí a Razane, ela já estava numa época que a gente estava vendendo bem. E aí, depois, o Noah já estava ali com um ano e pouco. E aí, a faculdade entrou em contato comigo, perguntando se eu queria retornar, porque eu era bolsista integral. Não. E aí, eu fiz cursinho para fazer faculdade, tirei notão no Enem, né? E aí eu comecei essa crise comigo. Eu falei, nossa, queria muito voltar à faculdade. Aí o Bruno veio, não concordo, né, de você voltar, faz cursos específicos, olha o tanto que a Razane tá dando certo. Se você for focar em faculdade, isso vai te demandar tempo, né? Será que você vai ter tempo para empreender? Aí eu lembro que eu falei até com a Apóstolo, eu tive que ligar para a Apóstolo. Eu falei, Apóstolo, eu tô numa crise e eu preciso de ajuda. Porque para mim o certificado é importante. Ela falou, Adriana, deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje você formasse na faculdade e te entregassem um certificado na sua mão, o que isso mudaria em resultados na sua empresa, na Razane? Toma. Aí eu falei, nada, literalmente nada. Porque eu já tenho, né, o Bruno que me ajudava, e o Bruno já tinha falado tudo isso, mas como que é teimoso, o ditado, né? lá de... Cá de ferreiro, espelho de pau, né? Santo de casa não faz milagre. Mas a questão, Mark, eu, por exemplo, sempre entendi que esse seria nosso caminho, né? As pessoas olham para a Adri e imaginam que a empreendedora, assim, que tem a veia mais empreendedora é ela e quem arrisca mais é ela.
Mas eu sempre sou o que mais arrisca e o que mais pensa adiante a respeito. Maluco. É um eu risco sou doido. calculado, né? Eu sou, Você calcula, assim, eu sou né? aquele, Ele calcula. eu sou aquele investidor que é classificado como investidor que corre risco, né? Então, quando lá atrás eu tinha estabilidade na minha área, pela minha formação, por toda a experiência que eu tenho, tinha muita estabilidade, né? Eu podia ficar conformado ali. Mas a minha ideia era que ela, paralela a mim, tocasse o nosso negócio até que esse negócio conseguisse me contratar. Né? Então essa que era a intenção, e eu precisava quebrar muita coisa nela, né? Nesse sentido de também ter uma cabeça mais estabilizada, ter estabilidade, que ela também não tinha uma remuneração desconsiderável, né? Inclusive, ele até falou isso pra mim na época da crise, né? Que a gente já tava vendendo e eu ainda prestava serviço. Aí um dia ele falou, você já parou pra pensar que você não tem formação e você recebe mais do que eu? Então você movimenta mais dinheiro do que eu e você tá preocupada com isso. Então, gente, foi uma crise, assim, mas depois que realmente é o que a sociedade nos cobra, né? E que veio de uma geração anterior, que A era linha de presa montagem, a isso, né? Já foi criada desde, Fordismo, né? desde a Então, base. as pessoas vão se moldando nisso, né? Então, eu acho que assim, para a gente empreender, é necessário ter um propósito. Eu acredito que qualquer um que empreenda sem um propósito, e tem que ter um propósito, esse propósito precisa ser um propósito válido, um propósito que dê retribuição a você ou a outras pessoas. Eu acho que um propósito que você vê, olha só para você, por exemplo, a maioria quer ter uma empresa, quer ter um negócio para ser rico, para ter condições de viver coisas individuais. E eu acredito que se não tiver algo que te motive, um propósito que te motive, você não consegue avançar. Até pela nossa formação cristã, né? Então, nós sempre tivemos esse intuito de ter nosso próprio negócio para que a gente pudéssemos ter mais tempo, né, para investir no reino do Senhor e também tocar vidas, mudar realidades, né? Então, acho que isso nos motivou muito na trajetória. Eu, particularmente, amo finanças, amo minha área, estava desenvolvendo quando eu tive o confronto, né, para sair do CLT e vim, que a Razan já tinha condições de me contratar. 5 anos, depois de 5 anos. Depois de 5 anos, então a Razan tinha condições de me contratar, e aí veio um conflito para mim também, né? Eu estava na Arcon, uma empresa aqui que todos conhecem aqui na nossa cidade, e desenvolvendo um bom trabalho ali, num projeto específico, um projeto que tinha muito meu DNA, nasceu ali junto comigo ali esse projeto, e no meio do projeto a Razan demanda. E aí veio esse conflito, né? Meu gestor sentando comigo, conversando comigo. Não, mas vamos, você tem... Aí meu pastor, né, o apóstolo, não sei se ele fez isso de forma premeditada, intencional, mas teve um confronto com ele, quer dizer, não, você não tem veia de empreendedorismo, você não é agressivo, você é mais passivo e assim, eu acho que foi proposital. Acredito que foi. Conhecendo o homem, eu acho que foi proposital. Eu tenho certeza. Não, e eu lembro que no dia dessa conversa, eu falei assim, não conformo com isso não. Abri um jejum de 21 dias, falei assim, vou buscar. Abri um jejum de 21 dias, orando nas madrugadas, jejuando 21 dias. E aí, no final do 21º dia, aí eu sentei com a minha gestora e falei, olha, nossa conversa aqui é bem simples e bem rápida. Gosto muito de tudo que eu faço, mas a minha empresa hoje demanda e eu preciso ir. Então, quero ver como que a gente pode fazer para que a gente possa, né, que o projeto continue sem mim aqui. E aí, não sei o que aconteceu depois, mas eu sei que 2 dias depois estava eu e a Adri dentro de um carro, viajando. Fazendo uma viagem maluca, que a gente estava com um monte de mercadoria já lá. E ele falou, não, nós vamos pegar isso aqui, nós vamos investir em mais coisas. E eu nunca parei ele, mas eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer com tanta semijoia? E aí eu pensei, mas eu não vou parar ele. Só que ele sempre foi assim, né? Teve a primeira vez que a gente deu banho, gente, é sempre assim, essa história mesmo. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. E sempre foi assim. E as pessoas acham que realmente eu sou a mais maluca, eu que faço negócio. Eu sou muito criativa, eu tenho essa parte do bom gosto, da criatividade, que eu acho que
é um diferencial da Arrasane, dessa questão de ser detalhista, de gostar de tudo muito bonitinho, né? E o Bruno, é ele que entra com a maluquice mesmo, da coragem, Mas né? tem que ter, né? E que é as pessoas que conhecem ele, porque ele é uma pessoa bem segura, né, dessa questão no financeiro. Quem conhece acha que ele, às vezes, me trave. Muito pelo contrário. Eu lembro que a primeira compra que a gente fez de R$5.000 foi uma compra de 5 mil. Eu falei, meu Deus do Lá céu. atrás, né? É, lá atrás. Depois dos 800. Foi quando a gente começou a pensar em sonhar Mas com uma o próprio curiosidade, banho. em relação ao nome, né? Como que surgiu a Arrasane? Por que desse nome? Ah, então, quando É, a gente começou a vender, né, os perfuminhos, eu lembro que eu tava trabalhando no escritório, trabalhava presencial ainda, e aí foi antes da pandemia, os perfuminhos, eu falei, gente, vou pegar para vender. E aí as meninas falou, vem, né, traz, aí deu certo. E quando eu falei, gente, eu vou vender semi-joia. Aí eu lembro que muitas pessoas do meu ciclo falavam, não mexe com isso não, isso aí vai te dar trabalho, o povo não paga, depois o trem dá problema. Então, muitas pessoas não acreditaram, porque eu sempre fui tímida, quietinha, na minha, acho que ninguém deu nada. E aí eu falei, eu vou pegar, né, vou fazer o teste. Aí eu peguei... E na época tava uma febre de falar, tá arrasando. Não era, você tá arrasando. Não, na época tava uma febre de falar, tá arrasando, tá arrasando. E aí eu comecei a vender, e aí quando eu tava ali na terceira compra, algumas pessoas começaram a falar, nossa, você tá arrasando, hein, Dri? Nossa, Dri, você tá arrasando. E teve uma das pessoas que falou com muita ironia, nesse dia eu até chorei. Falou, tá arrasando, hein? E eu fiquei tão triste com aquele... Eu acho que todos falando arrasando com alegria, eu não fiquei... Aí, na hora que ela falou assim, eu fiquei tão triste, né, com a forma como ela falou. E aí, na época, eu tinha um Instagram que chamava Adriele Brandão Cosméticos e Acessórios, né? Porque ainda tava com os perfuminhos e aí eu falei, eu preciso de uma marca. Eu falei, eu preciso de uma marca, mas eu quero uma marca que eu conte uma história, porque eu sempre quis que a marca contasse a história. E aí eu comecei a orar por um nome, e aí eu lembrei, eu falei, o que hoje, se tiver uma palavra hoje que mais marca, assim, a minha caminhada, desde que eu comecei a vender perfumes semi-joias, o que eu mais escuto, né? E aí eu lembrei, a Arrasane, tanto de uma forma de as pessoas zoarem, né, desmerecerem, mas também das pessoas reconhecerem. Aí eu falei, Arrasane. Então, hoje, quando eu falo Arrasane, eu lembro do início, porque foi uma palavra que eu escutava muito, Arrasane. E aí eu lembro que eu cheguei no escritório e falei, gente, agora eu tenho nome pra minha marca. E aí elas falaram o quê? Eu falei, Arrasane. E todo mundo achou o máximo, porque no escritório elas falavam muito isso, né? Eu falei, vai ser Arrasane, não é isso que vocês falam direto? Então, vai ser Arrasane Semi-Joias. Então, nasceu a Arrasane daí. Massa. Legal. Em relação aos desafios, né? Quando a gente olha lá, vocês comentaram e compartilharam um pouco, mas assim, esse processo de transição de carreira, né? Sair do CLT, tem a questão do medo, essa dualidade, saber se vai, se não vai. Quais eram os principais desafios de vocês nesse contexto de transição? Depois que a empresa começou a iniciar, assim, nos primeiros meses, né, de Arrasane, quais eram os principais desafios? Era financeiro? Era o quê? Então, o principal desafio para todo mundo que vai empreender é não se conformar, né? A pessoa, ela não... Porque assim, você sair do CLT em um estado de estabilidade, ou seja, já com um faturamento, é uma coisa que pouco vai se acontecer. Muito difícil isso acontecer. Então, esse é um desafio muito grande, é incerteza muito grande. Poxa, estou estável aqui e vou dar um passo agora para ver o que vai dar. Assim, para ver o que vai acontecer quando eu fizer isso. Então, esse é um desafio muito grande. Eu como sou um homem de muita fé, como eu disse para vocês aqui anteriormente, eu tive esse confronto do meu pastor e também tive meu momento com Deus, né? Eu busquei o Senhor durante 21 dias para me entender qual palavra que Ele tinha para mim. E eu lembro que no último dia desse jejum, na minha oração, o Senhor me trouxe a palavra de Josué 1:9. Seja forte e corajoso, eu estou contigo. E eu virei para Adri e falei, eu vou vir para Arrasane. Aí ela, acho que ela gelou. Porque foi do nada. Eu não antecipei pra ela isso, né? E a gente precisava muito
eu não antecipei essa decisão para ela. Foi uma coisa muito minha de Deus. Eu tava jejuando, mas ela não sabia, assim, qual que era o propósito de jejum. Ela não sabia. E a conversa com o meu pastor tinha sido uns 4, 5 meses atrás. Eu lembro que nós tivemos isso em dezembro, que sempre eu tenho esse momento com ele, eu e ela. E em março, né, foi quando eu saí, de fato, da Arcon, que foi meu último emprego, né, na CLT. Então, poxa, teve 3 meses, né? 3 meses ali, até porque eu tava no meio de um projeto, eu queria muito terminar a primeira fase do projeto. E aí Deus me trouxe essa palavra, seja forte e corajoso, né? Que eu estou contigo. E aí, cheguei para ela, falei, olha, terminei o jejum e eu vou vir para Razane. Aí ela já ficou um pouco assustada, eu acho que ela ficou um pouco assim, será se vai dar certo? Mas eu não falei em nenhum momento pra ele. Só que em momento nenhum ela falou, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Em nenhum momento eu falei. A gente nunca se desanimou assim, né? Ele, às vezes, ele vem com os números, né? Às vezes tem as questões, uma vez... Eu até lembro que uma vez, muito no começo, eu falo, o maior desafio pra mim, Marco Túlio, é a questão de você superar o medo e você perseverar quando tá tudo mais difícil, sabe? Quando tá tudo difícil. Pra mim, esse é o maior desafio. Então, é perseverar quando tá tudo dando errado. Porque a gente já teve desses momentos da Razane, né? Eu lembro que uma vez a gente estava com um problema e os clientes não estavam pagando, né? Então, a gente vendeu. Eu, no comecinho, todo início do empreendedor, né? Que vende ali pros amigos. E aí o Bruno falou, não, se continuar desse jeito, a gente tem que fechar o CNPJ da Razane. Não dá. E eu lembro que eu dormi esse dia chorando. Falei, não é possível, né? Deus já fez tanto, eu não aceito essa realidade. Fechar um CNPJ, né? Então, tanto que eu fiquei feliz quando eu abri o CNPJ. Nossa, quando eu virei MEI, pra mim foi uau! E então, superar esses momentos difíceis, né? Eu acho que o desafio pra mim, o nosso maior desafio até hoje foi perseverar nos tempos difíceis. Porque quando tá tudo dando certo, é uma maravilha. Sim, mais fácil. Mas você conseguir achar soluções para quando está dando tudo errado e perseverar, né? Para mim foi o maior desafio é superar o medo e os obstáculos, né? Essas questões que acontecem. Então, quando, né, eu tomei essa decisão, eu sou assim, eu sou muito cauteloso para tomar decisão, mas quando eu tenho certeza do que eu quero fazer, eu já quero para amanhã. Eu penso, repenso, projeto tudo na minha cabeça, eu faço ali um tempo ali, imerjo mesmo naquilo ali para mim ter certeza do que eu quero, e quando eu quero também ninguém me para, né? Quando eu tomo a decisão, que eu vejo que aquilo eu sustento, eu não fico mais com dúvida. Então, quando Deus colocou aquilo no meu coração e eu tinha certeza do que eu queria, eu não tive mais dúvida, né? E Deus é rápido mesmo, que eu falei, no dia que eu falei assim, Bruno, então não tem o que fazer, minha gestora, eu não tenho o que fazer. Você que tá tocando projeto, eu não vou arrumar outra pessoa para fazer o que você tá fazendo, né? Então não adianta eu protelar. Então amanhã, hoje você pode terminar no seu último dia e amanhã nós estamos livres. E eu falei, amém. É isso mesmo. Aí no outro dia eu cheguei em casa, acordei, olhei pra Adri. Aí o que nós vamos fazer? A Adri pensou, né? O que nós vamos fazer? Aí eu falei, não, vou no banco, vou em busca de um crédito. Nós vamos viajar amanhã pra gente poder fazer compra. E eu com o meu pensamento mais confortável, assim, mas pra quê, né? Já tem tanta mercadoria aqui, mas eu não vou parar. Não falei isso pra ele, sabe? Mas deixei, lembro. Mas foi muito assim, inclusive ele já, igual ele falou, ele é muito intenso, né? Ele já veio e a gente não estava com o site funcionando, né? A gente já tinha tomado vários prejuízos com o site, muitos prejuízos. E eu já estava, assim, morrendo de medo, né? Dessa questão de tráfego pago de novo, né? E ele já veio, né? E já veio querendo contratar uma agência. E, assim, no nosso então, pior conta momento, um pouco aí né? dessa trajetória da experiência com marketing, com agências, como que foi? Sim, quando eu saí, né? No outro dia, amanheci em casa lá, fora da minha zona de conforto. E aí eu peguei e falei, não, preciso vender. Agora eu tenho que pensar qual que é o princípio de tudo. Um canal de vendas. O canal de vendas que a gente tem hoje é o quê? As vendedoras, o site está lá parado, eu preciso de um canal de vendas. E o canal de vendas que eu preciso ter um site. E a gente tinha uma experiência muito negativa no site, né? Nós lá atrás, tivemos uma agência de marketing que fez pra gente todo o processo. Estava pago.
Mas a gente não tava fora tava fora do negócio, a gente não entendia nada, a gente achava que era só pôr dinheiro ali Um e site sair do outro lado, né? fotos eu horríveis, colocava Instagram dinheiro aqui e saía horrível. aqui. Então eu colocava dinheiro aqui e saía aqui. E aí eu achava que quanto mais dinheiro eu colocasse, mais dinheiro retornava. Então toda a direção que eles davam, a gente fazia. Fazia. Não, o discurso era, a gente precisa de 6 meses, pelo menos, de investimento. 6 a 9 meses aí para o negócio dar certo. E aí eu lembro que eu fiz e eu ainda trabalhando no CLT, né? Fiz todo um projeto e falei assim, poxa, 6 meses, o valor dá X. Foi, desse jeito mesmo. Eu consigo. Se é 6 meses, o valor é X, eu consigo segurar. Gastei toda a minha poupança, gastei tudo que eu tinha durante 6 meses e nada. Aí eu falei, padrinho, Mas não dá. saiu uma venda desse Saiu. período? Em 6 Isso. meses a gente fez em torno de 30 vendas. Em 6 meses. No site. No site. Só que assim, você investir... vai retornar 1/3 para você, né? Você faz um investimento, pra gente não falar de valores, a gente faz um investimento e retorna 1/3 para você do que você investiu em 6 meses. Então, assim... 5 vendas por mês. Só. Não, então não era Muito isso tudo, não. Tá pior do que era, então. Era. Mas aí o que acontece? Não era isso tudo, Bom, não. aí a gente naquele ponto teve que parar, não dá mais. Não dá pra ficar assim, não porque eu não queira, mas primeiro que eu tenho que confiar numa pessoa que tá me dizendo que é isso, mas eu não tinha informação nenhuma, não sabia de nada como estava sendo feito, quais que eram... Hoje a gente tem todo esse entendimento, né? Vocês trouxeram muita luz pra gente nesse sentido, então hoje a gente consegue trabalhar com dados. Logo eu, financeiro, perdido ali. Mas como estava no CLT, no meio de um projeto, estava muito empolgado num projeto lá onde eu estava, eu nunca destrinchei muito isso, né? Eu soltei com a Adri, deixei, a Adri também não entendia. A gente confiou demais porque a gente tem um case de parecido com o nosso, que é de uma das amigas da Adri, que tem uma marca também similar à nossa, e ela indicou essa agência e aí a gente falou, esse é o sucesso. Se a gente quer chegar igual ela tá me indicando a agência dela, vamos lá. Na verdade, não foi nem ela que me indicou. Eu vi que estava dando certo e eu fui atrás de saber qual, né? E eu acho que isso é muito... Eu acho que isso é muito complexo, sabe? Eu acho que é complicado. Acho que não... Então, mas assim, aí, como eu tava dizendo, a gente pegou esse case e espelhou nele. E ela falou, não, o que eles falaram pra você fazer, você faz. Eu lembro dessa... E aí eu falei, amor, então vamos. Eu lá ocupado demais com um projeto que eu tava, na empresa que eu estava, muito ocupado lá, colocando meu 100% ali, e o ministério também demandando demais da gente. Eu falei, eu vou segurar o ministério e vou segurar aqui, né, que é o nosso ganha-pão, e você vai aí, né. Falei, agora ela prestava serviço, né, até hoje presta serviço. E a gente falou, não, vamos então, a veia de empreendedor, né? Vamos contratar uma pessoa, essa pessoa fazer esse serviço aí. Nos ajuda, né? Nos ajuda aí, fazer esse serviço. E você fica livre e deixa aí ela. E nós nessa agência, fazendo tudo que a agência pediu. Tudo que a agência pedia, a gente fazia. Foi 6 meses e nada. Aí eu falei, vamos parar? Não dá, já foi minha economia. Eu já gastei o que eu tinha, agora eu não vou me endividar para poder seguir. Mas na finança a gente tem muito disso. Você só investe quando você tem ali um canal que te traga o retorno. Se você não tem um canal validado, você não tem que investir. Senão é jogar no bicho. Então a gente parou por ali. E aí a gente chorou demais. E eu falei, calma, não é o final. Chorei a gente só... muito. E ela, assim, ela na verdade eu venci ela, porque né? na medida que eu criei expectativa, eu caí lá de cima, né? Foi muito Na verdade, dolorido. nessa eu venci ela, né? E aí a gente falei, calma, vamos agora inverter um pouquinho aqui, vamos vir porque a gente hoje tem um canal de vendas que é o primeiro canal de vendas nosso, que é um canal de vendas que a gente tem consolidado, que são as revendedoras do consignado, né? Nós temos aí 80 revendedoras ativas com a gente, então... Quando o Bruno veio, a gente estava com, acho que 18 vendedoras. No segundo mês, depois que ele veio, a gente estava com 40. E a gente... Então, assim, a chegada dele foi extremamente importante. Foi uma das primeiras estratégias que vocês rodaram nesse canal de revendedoras, né? E hoje ele é muito forte também dentro da razão, né? Sim, e também, como eu disse, lá, voltando de novo, se a gente não tem um propósito, eu acho muito difícil não dar certo. Então, eu e a Adri sempre tivemos um propósito de ajudar pessoas, né? Então, nós queríamos trazer a pessoa para que ela pudesse ter uma renda extra para conquistar o sonho dela, para implementar alguma coisa no orçamento em casa. Então, a gente sempre teve um propósito. E aí, deu errado a agência. Só que quando eu saí do CLT e vim, falei, não,
todo mundo dá certo. Por que eu não dou? Por que a gente não dá? Por que tem um monte de site que vende e por que a gente não vende? Ele sempre falava isso. Não aí tem eu falei, que dar certo. não tem As outras como pessoas dar. ganham, né? Temos um produto bom, temos vontade, temos força e agora tá nós dois no negócio, tem que dar certo. Eu falei, não, faz o seguinte, procura uma agência. Amor, mas não tem dinheiro, você pediu conta. Foi no pior né? Você momento, pediu, assim. você Ele pediu tinha acabado conta. de sair da empresa. Eu falei, meu Deus do céu. Não, saí sem acordo, sem nada. Pedi conta. Não tinha nada. Aí eu falei, não, vai, procura uma agência. E aí ela, nas pesquisas dela, aí apareceu lá, né? Bodex. Aí foi nossa saga. Eu já tinha visto, né, várias vezes, porque eu conheço vocês, né, e o Arthur vivia postando, olha que legal, o Arthur tá trabalhando com isso. E a gente foi acompanhando aos poucos, então eu fui vendo, aí lembrei disso, falei, Aí veio outro confronto, né? Aí veio nossas negociações. Lógico, você colocou o valor do seu trabalho. Só que aí seu trabalho veio, nós tínhamos essa experiência, o trabalho dele veio com um valor ainda maior do que ele pagava pra ela. E a gente já vinha com um trauma, né? E ele vem lá com um valor maior. Aí eu parei, briguei com ele bastante, nós brigamos bastante, parei pra pensar e falei, então, agora eu tô aqui, o Dri também tá, e se a gente quer uma coisa de qualidade, a gente também tem que entender que quem entrega algo de qualidade tem seu preço. Sim. Vamos lá, Arthur, vamos começar esse negócio aí. Aí já começou condenando o site. Site seu aqui, não dá não, meu amigo, site seu aqui. E particularmente... Quem fez esse site aí, Adri? Não, fui eu. E eles já tinham feito umas configurações lá, né, mas... Foi uma das partes que eu mais gostei. Gente, eu amo receber críticas que sejam para alavancar, construtivas. Então, eu gosto quando alguém põe algum defeito, porque é algo que eu posso melhorar, sabe? Então, assim, eu gosto de opiniões. Então, quando vocês vieram com esse tanto de pontos, né? Eu achei o máximo, que eu falei, uai, realmente, né? O site tá horrível. As fotos estão horríveis, o Instagram tá horrível. Tinha muita coisa envolvida, não é só o tráfego pago, E aí, né? vamos lá, né? Eu saio da minha empresa, sem dinheiro, sem nada, e aí encontro no momento que eu tenho que investir. Aí chega o Marco Túlio, aí depois ele já condenou o site, aí eu já falei, então vamos investir, mais investimento. Tem que refazer o site, né? Faz o orçamento pra gente, pra poder reformular esse site aí. Beleza, faz lá, pode fazer. Terminou. Não, agora você precisa de foto. Essas fotos aqui dá não. Você precisa de foto profissional. Aí vai de nós de novo lá para investir. Isso tem dinheiro. Mas o que nos trouxe tranquilidade foi que eu sou muito analítico, né? E nas primeiras reuniões eu lembro muito de vocês trazerem as métricas pra gente, mostrar que as métricas elas precisavam melhorar. Né? Tem o ROAS, o custo de visita, então a gente precisava melhorar tudo isso. Então agora eu estava investindo em uma coisa que eu estava dominando. Eu sabia o que eu estava fazendo. Tem empresa na mão agora. Eu tava com os dados na mão, tava com a informação na mão. E para quem é analítico, sou de formação analista financeiro, de controladoria, de custos, isso para mim me saltou os olhos. Eu olhei e falei, então o segredo tá aqui nesse negócio. É aqui que eu tenho que melhorar. E aí onde eu aprendi. Não adianta eu colocar dinheiro pro retorno vir. Eu preciso melhorar todos esses indicadores aqui para que com o mesmo recurso que é justamente o processo que a gente está vivendo hoje. Tem um retorno melhor. Então, a gente precisa melhorar a ociosidade dos indicadores, né? A gente precisa, na verdade, acabar com a ociosidade dos indicadores para a gente poder... E isso a gente não tinha na nossa outra assistência, na outra empresa que prestava serviço para a gente não tinha isso. Tava no escuro. E eu falei, agora o negócio vai. Porque agora isso aqui melhorando vai acontecer. E aí as contas começaram a vir na minha cabeça. Né? Quando analista financeiro não para de fazer conta. As contas começaram a vir. Então vai ser assim, tal. Então tá, vamos fazer o site, vamos contratar o menino lá, o rapaz lá das fotos, o Bruno. O merchan dele aqui, ó. Mas ele merece. Vamos contratar lá o Bruno, vamos fazer acontecer. E tava lá, com a dívida e nada de vendas. E aí a gente começou a entender um pouquinho mais disso. E hoje a gente tem esses dois canais de vendas, né? Que a gente, na Razani, caminha para o crescimento dos dois, tanto no consignado quanto no e-commerce.
E hoje está tudo mais no nosso domínio. Então, Agora a gente tá com problemas bons, né? A gente tá com um problema de escala. Escolher as melhores ferramentas para escalar mais ainda a operação online, né? Sim. Que a gente estava Exatamente. discutindo há pouco na nossa reunião de estratégia. E é problema bom, né? Graças a Deus que Graças agora a Deus. está conseguindo Não, captar esses problemas bons. E assim, Sim. né, é importante dizer que não era qualquer empresa que fazia nosso marketing antes, né? É uma bem famosinha aí que aparece bastante. Não vem ao caso. Não vem ao Não vem ao caso, mas não era qualquer. Né? Então fica um insight também aqui, né? Não é também buscar o nome, né? Sim. Sim. Querido, o empreendedor, ele tem que estar no processo. Uma coisa, um diferencial de vocês foi trazer eu e a Adri pro processo. É, Né? um diferencial que eu vejo, eu sempre falo pro Bruno na Bud, né? É que vocês conseguem nos passar segurança porque vocês fazem além do que é esperado. Porque outras agências, não foi só uma que a gente passou por 3 agências, né? 2 daqui, inclusive da cidade mesmo, né? Da região. E outra fora, né? E essa outra realmente era... A gente pensou que o problema era contratar uma empresa grande, conhecida, né? Então vamos lá pra melhor, mais melhor. conceituada, né? Então, a gente achava que era isso, né? E, na verdade, o que mais me traz segurança na Band é que vocês cuidam de... É como se fossem os donos, né, do negócio. Então, todos os profissionais que a gente trouxe até hoje, que sentaram com vocês, eles sempre falam, uau, eles são diferenciados, né? Então, são muito profissionais e fazem além do que é esperado. Como, por exemplo, o dia que a gente lançou o site, eu nunca vou esquecer disso. Foi emocionante, a gente tinha que ter gravado, né? Nossa, eu fiquei muito feliz. Era 2h da manhã e a gente tava falando dos detalhes do site. O Marco Túlio me mandando print do meu Linktree, do Instagram, falando, melhor isso aqui. O Arthur, né? Então, assim, como, por exemplo, nesse domingo que a gente Programação das perdeu o campanhas acesso. também, né? A gente perdeu o acesso no domingo. E aí, no domingo, na hora que eu falei no Acesso do WhatsApp, Instagram, né? o acesso do Instagram, o Marco Túlio me ligou na hora, né? Então, assim, no domingo, à tarde, ficou a tarde inteira lá tentando recuperar. Então, a gente vê que vocês abraçaram a Arrasane, né? Sim. Então, é muito bom saber que a gente tem pessoas que acreditam no negócio, sabe? Então, eu não sei se por outra empresa, igual a gente pensou, acho que a gente era... pequenininhos ainda diante das empresas que eles cuidavam, né? Diante Mas da aqui a carteira gente deles era mais sente um, né? que... Mas a gente sente que a Arrasane não é só mais um cliente, né? A gente sente que a Arrasane é de vocês, de certa forma, pelo cuidado que vocês têm. Que às vezes nem precisava de tanto e não é só a gente que nota isso. Todo mundo que está ao redor, os nossos parceiros, os nossos funcionários, né? Elas veem esse cuidado. Muito Então, bom. é um diferencial da BudX. Eu quero, então, aproveitar, já que a gente está falando de vários desafios, eu quero que vocês me falem o desafio de empreender em casal. Qual que é o maior desafio dos dois? Cada um tem seu papel, de vez em quando tem atrito. Como que é? Eu e a Adri somos muito parceiros, né? Então, a gente, desde a concepção do nosso relacionamento, a gente sempre juntos, né? São raras as vezes que vocês vão ver nós dois separados. Então, assim, a nossa vida já é em conjunto em tudo, né? Então, assim, pra gente empreender junto foi fácil, relativamente fácil, porque nós temos perfis diferentes. Ela já tem um perfil mais criativo e para a área do marketing, para a área do desenvolvimento de produto, para a área de design. Ela já tem mais esses dons. Eu já sou mais da área de negócio, tomar decisão que ela odeia. Ela odeia tomar decisão, ela odeia números, ela odeia reuniões falar que de tem números. Eu falo, vamos Nunca pra colocou reunião, ela para ver uma não é planilha, legal ou preencher uma agora. planilha, não? Tentei, mas não adianta. E como nós somos muito parceiros, ela sempre confiou muito nas minhas decisões, até porque a gente caminha nesse, né, Sim. na nossa caminhada, ela acredita muito no sacerdócio sobre minha vida, então isso facilitou bastante. Então, nós nunca tivemos problema em trabalharmos juntos. Assim, os atritos acontecem, Sim, né? que é Principalmente normal, né? quando... Porque assim, eu sou o marido, mas eu sou o gestor financeiro. Então, você quer ver um problema grande quando uma pessoa de desenvolvimento de produto, de marketing, precisa de um orçamento e o financeiro não libera? Então, é um problema grande. E eu né? tenho várias Tem um cara do ideias. seu lado aí que te pede orçamento todo mês. Sim, tem um cara do meu lado aqui que a gente precisa de vez em quando ter umas conversas sérias.
Então, às vezes, os atritos vêm muito por aí, né? E aí mas a gente vence os desafios. Eu lembro que recente, né, a gente, ali tendo muitos atritos ali, ela queria sair da sala. E ela queria sair da sala, não queria ficar na mesma sala que eu. Eu falei, não, vai sair não, você vai ficar aqui, não vai ficar junto. Vamos ficar juntos, né? Não tem que sair, a gente tem que superar. Sim. Então, acho que é bem isso. Como todo casal, como todo relacionamento, pessoas são diferentes, né? Temos pontos de vista diferentes, então é um desafio. Mas é um desafio que quando se é vencido, ganha uma proporção muito grande, ganha uma força muito grande para que o negócio avance. Né? Porque é melhor que sejam né, do que dois. Ou, dois do que um, na verdade, ao contrário. Melhor que sejam dois do que um. Então, quando nós dois nos unimos para projetos, quando nós estamos juntos ali, tudo acontece, sabe? Então, foi um desafio, é um desafio do dia a dia quando há os conflitos. E é saudável ter conflitos. E que você teria com qualquer outra pessoa também que estivesse ocupando a posição dela. Qualquer outra pessoa que ocupasse a posição dela, nós teríamos esse problema. Né? Então, e isso é saudável, porque quando nós somos individuais, a gente só está no nosso mundo. Agora, quando nós somos mais de um, 2 mundos se abrem. Sim. Então, você tem muitas possibilidades diante de você. Então, isso... respondendo a sua pergunta, né? Pra gente não é desafiador. Nós já temos isso no nosso relacionamento, já é uma conduta nossa, então foi mais fácil. E essa questão também de dividir, né? De dividir e confiar no outro. Uhum. Então, a gente dividiu as funções, né? No caso, essas questões da questão criativa, do marketing, tudo que era online, e ele as questões financeiras. Então, eu confio totalmente nele, né? Uhum. Eu não tenho nem acesso, e não quero nem ter acesso. Ele fala, uma vez instalou no meu celular, eu nem entro, eu não quero nem saber, porque eu confio nele. Sim. E ele também é a mesma coisa. Com isso, vai gastar energia com quem vai trazer né? Pra quê? Então, assim, essa questão da confiança, e ele também confia em mim. Tanto que na hora que eu falo, ele sempre fala, né? Que ele me barra um pouco, que é muito importante, porque a gente que é criativo tem que ter mesmo esse equilíbrio. E eu quero, assim, dar todos os tipos de mimos possíveis para os nossos clientes. E às vezes não dá, né? Então é importante. Aí ele vem... Mas isso é de toda empresa, né? A área de criativa, a área de desenvolvimento com a área financeira. Sempre tem essa... eu vejo vários memes. Mas graças a Deus que tem esse conflito, né? Porque um segura e o outro também não deixa de pensar na experiência do cliente, né? E na medida que se equilibra, enquanto o ponto de equilíbrio, você vai conseguir entregar uma excelente experiência para o cliente e você vai conseguir também ter saúde para o negócio. Se o negócio não tiver saúde, se não tiver margem, você não consegue entregar isso aqui para o cliente. E aí essa operação matemática, ela tem um resultado de sustentabilidade. Sim. Então, você equilibra aqui e tem um resultado de sustentabilidade, onde a empresa ela tem condições de crescer, de avançar. Sim. Um ponto importante aqui em relação a esse mês, né, de fevereiro, é o mês mais curto, né, que a gente passou, carnaval emendado aí, e as pessoas, até quando elas nos procuram para querer fazer um orçamento, né, de tráfego pago, eu costumo até dizer que nós não fazemos tráfego, né, pegar até um termo de mercado, que nós somos gestores de performance, nós não olhamos só um contexto do seu negócio, nós analisamos todo o funil de marketing e vendas para entregar o resultado. E esse mês nós fizemos algumas ações que foram diferentes, né, e que nos ajudou a chegar nesse resultado. Vocês poderiam falar um pouquinho até, Adriele, das estratégias que a gente rodou e que você consiga também de alguma forma ajudar a audiência a aplicar, né, um pouco de forma macro, né, daquilo que a gente fez e que vai ajudar eles a alavancarem o negócio deles no digital, seja e-commerce, seja negócio local, seja infoproduto? Sim, de fato, fevereiro ele foi uma surpresa para nós, por ser esse mês mais curto. E no nosso ramo, acho que, não sei se num todo, mas no nosso é considerado um dos piores, um dos piores meses de vendas, né? É o pior, né? Porque a questão da semijoia, as pessoas acham que é uma questão de vaidade, prioriza outras coisas. Mas, para honra e glória do Senhor, foi o mês que a gente bateu recorde, né, de faturamento. A gente conseguiu bater meta, né? Dia antes, esmagar. Nós esmagamos a meta, conseguimos bater essa meta. Então, para nós, foi o melhor resultado. A gente
foi o melhor mês, né, do nosso e-commerce. A gente teve o melhor resultado de toda a história do nosso e-commerce. E a gente aplicou algumas metas, algumas estratégias. Uma das estratégias que eu fiquei admirada, que o Marco Túlio falava muito na nossa cabeça, foi a do social seller, que é a questão de dar uma atenção a mais para o Instagram. É a questão de trabalhar o comercial, né? Sim. E aí nós trouxemos uma pessoa para nos ajudar nisso. E foi uma das coisas que a gente também precisou destravar um pensamento limitador, né? De, a gente faz. E se a gente não é bom naquilo, a gente tem que trazer alguém que seja bom, né? Sim. E às vezes a gente tem esse receio de investir pensando com medo. A gente duplicou o resultado, né? A gente duplicou o resultado. Então, a gente trouxe uma pessoa boa para o comercial que conseguiu fazer esse trabalho de social seller. E essa questão de trabalhar a recompra, entrar em contato com os clientes antigos, né? Um trabalho também que a gente fez acirrado esse mês de fevereiro, que eu fiquei encantada, que é algo que eu não abro mão nunca mais, a questão do pós-vendas. Né? O pós-vendas, assim que o cliente compra, no outro dia, e depois também, né? Que ele recebe ali o produto, depois de um certo tempo, que nos deu um resultado relevante. Trabalhar o ciclo de recompra, né? Sim, exato. Aumentar o LTV do cliente no negócio para que a gente consiga criar até um negócio com ROAS maior, sim, com uma margem sustentável e alavancar. Na medida que vai entrando no funil, o funil vai se retroalimentando, aumentando as vendas do negócio, aumentando margem e fazendo o negócio romper, né? Porque o negócio não é só captar novos clientes, né? Sim. Você trabalhar, os clientes já estão na base. Sim, e assim, é importante a gente também contextualizar e dizer que o site é relativamente novo, né? Nós começamos em setembro, nós estamos aí indo pro 5º mês, 6º mês. Sim. Então, assim, é bem novo, né? Tudo isso é muito novo, né? Quando a gente conta essa história toda, saiu bebê, do... né? Exato. Eu falo que o nosso site ainda é um bebê. Quando a gente conta toda essa história, a Razane, ela tem 6 anos de concepção e quando a gente conta toda essa história, saiu do CLT e veio, isso foi recente. Foi março do ano passado, né? Que a gente teve tudo isso que foi contado aqui, dessa guinada, desse crescimento da Razane, veio de março do ano passado para cá. Então, a gente teve todo um tempo de estudo que vocês fizeram e depois a gente não tomou uma decisão, apesar de eu ser bem, quando decido querer ser bem imediatista em tudo que já está pronto na minha cabeça e decidido, nós fizemos um trabalho, né? O site ele veio em setembro, então até lá nós tivemos um ciclo de construção. Então é importante a gente falar para quem está nos escutando que tudo tem que ter um planejamento, tudo tem que ter um estudo, tudo tem que ter análise. Todo mundo que entra de forma despreparada, investe de uma forma despreparada, tem um resultado que nós tivemos na agência anterior. Criar as coisas para amanhã. Então não é assim que funciona. Tudo é trabalho árduo. Então demoramos aí alguns meses para a gente colocar esse site no ar. Colocamos esse site, depois que esse site veio, teve todos os números para a gente deleitar neles ali, estudar eles ali, analisar todos eles ali, para chegarmos no entendimento ali em janeiro que nós precisávamos trabalhar estratégias com esses leads que vinham chegando. Né? E eu acho que um erro de muita gente que pensa hoje no e-commerce é só pensar no cliente novo. Né? E não trabalha a assiduidade do cliente, não trabalha o posicionamento de marca, não trabalha a sua qualidade ali. E isso foi um divisor de água pra gente, né? Porque, primeiro, né, teve algumas virtudes em tudo isso. A primeira que eu digo é essa questão de analisar nesses dados e montar uma estratégia. A segunda é, como a Adri falou, entender no que você é forte. Sim. E não querer fazer tudo, porque não vai dar, não tem como. Né? Apesar de eu estar ali no finanças, a operação comercial não é uma coisa que eu goste. Eu desempenho, mas não gosto. Então eu preciso também entender isso. Se eu não tenho esse gosto para isso, eu preciso ter uma pessoa que tem isso na veia. Sim. Que goste disso, que respire isso. Então toda empresa precisa ter uma pessoa no comercial que respire comercial, que respire vendas, que respire metas, né? E a gente juntos, eu lembro em muitas reuniões, a gente sabia que precisava dessa pessoa. Tanto é que nós
fomos um projeto, a primeira pessoa não deu certo, veio uma consultoria não deu certo, não sei se vocês lembram disso. E a gente falou, pô, não, mas não é o meu perfil. Aí eu tô me trocando com uma pessoa que também não gosta. Né? Eu lembro do Bruno vendendo, eu porque vendi. naquela época a gente também fazia um acompanhamento bem de perto, né? Pra poder saber se de fato aquilo que a gente estava trazendo de novo pra dentro de casa ia gerar o resultado que a gente estava buscando. Mas eu acho que agora a gente acertou a mão, né, em trazer um comercial ali efetivo também, que tem sangue no olho, logicamente com direcionamento de vocês, né, porque vocês conhecem o negócio, sabem os diferenciais do negócio e o resultado tá vindo, né, então assim, a gente tá no processo de escalada e agora, graças a Deus, os problemas são bons, né, agora qual que é a ferramenta que vai ajudar a gente a ter um compilado de todos os dados, porque eu costumo dizer também que quando a gente está trabalhando com a internet, a gente tem que trabalhar num conceito que pode ser novo para você, que é o data driving. A sua empresa tem que ser orientada a dados. Se você for discutir com o cliente só com base naquilo que você acha ou que o cliente acha, vocês vão chegar em lugar nenhum. Exatamente. Agora, se você tem dados, como por exemplo, como que eu vou conversar com o Bruno, que é um cara extremamente financeiro, sem números? Não faz sentido. Então hoje, por exemplo, o Arthur chegou, preparou toda a reunião, a gente tem uma planilha onde a gente analisa todos os dados históricos do negócio para saber se a gente está seguindo, né, esse processo de crescimento. A gente também tem uma planilha dentro dessa, uma outra aba que a gente desenha o cenário atual, o cenário desejado e o cenário ideal, e a gente traça estratégias para poder chegar nesse resultado. E graças a Deus a gente tem conseguido, né, alavancar e chegar nos resultados que a gente tem colocado aí como meta, né? E um diferencial desse trabalho de assessoria em performance que vocês trazem para a gente é que eu volto a dizer, vocês nos colocam no processo. Então, quando você está dentro do processo, participa do processo, você tem mais segurança em tomar decisões, né? Então, todas as vezes que a gente reúne, né, e mensalmente a gente reúne em uma reunião específica de estratégia para o mês inteiro, a gente sempre toma decisões, vocês não trazem uma decisão pronta do que fazer. Nós tomamos juntos essa decisão diante de todas as informações que a gente tem. Então, acho que isso é essencial, porque a gente não está no escuro, a gente não está tirando no escuro. Então, eu acho isso muito importante, né? Então, essa questão de hoje entrar, quando você traz esse conceito de data drive, a gente entra num conceito de que, poxa, eu estou querendo alcançar muitas pessoas que estão online no país inteiro e eu não tenho uma direção de como chegar nelas, e depois que eu chegar, o que eu vou fazer? Aí eu trago a pessoa de todos os extremos do país, a pessoa chega, mas e agora? Né? Ela chegou, não comprou, meu Deus, vou chorar. Não é isso. Então a gente começa a entender que esse investimento que a gente faz, né, nos leads, no tráfego pago, é um investimento que ele precisa ser lapidado e trabalhado. Não é uma coisa que eu coloquei certamente vai voltar, vai acontecer. Tá ali, tá bruto, né? E aí é onde entra toda a parte do comercial para nos ajudar a lapidar isso daí, para nos ajudar a trazer essa pessoa, esquentar essa pessoa de novo para que ela compra, né? Lembrar o consumidor, principalmente por nós que trabalhamos com um produto que ele é estético e se a gente for olhar no orçamento mesmo, ele acaba sendo superficial, ele não é um produto, né? Que a gente pode... Geração de desejo. Sim, mesmo, é uma geração de desejo. Então, para nós o desafio é bem maior. Você tem que... Não é uma coisa que a pessoa necessita, deseja. Então, isso aí também foi um divisor também para a gente, né? Entender que você pode diminuir muito seu custo se você ter uma abordagem comercial, uma abordagem agressiva, uma abordagem que traga esse cliente para uma nova compra, que traga esse cliente para mudar ali a rota do desejo dela. Então isso foi muito importante para a gente nesse mês de fevereiro especificamente, né? Uma coisa interessante que vale ressaltar, né, que a Adri e o Bruno têm a confiança na empresa também, é porque toda reunião que muitas empresas falam que para aumentar faturamento tem que aumentar investimento, eu seguro o Bruno. O Bruno é testemunha disso. A gente não precisa investir mais. A gente consegue mexer nas métricas. É onde que o Bruno já tem clareza de algumas métricas que o Marketing traz. E a gente deixa detalhado para vocês, explica como que funciona. E, tipo, todo mês a gente tem visto a evolução em cada métrica dessas. Tipo, a gente viu a evolução na taxa de conversão esse mês, o tanto que mudou o faturamento. Bastante. Se a gente mexer no CPS, o que vai mudar, entendeu? Então, tipo...
Não precisa, dependendo, só mudar o investimento para mudar o resultado, entendeu? E é até engraçado, porque a gente às vezes fica pensando que é só pôr dinheiro, né? Se fosse, E eu já pensei, vamos logo aumentar esse negócio. Já falei várias vezes pro Bruno, aí o Bruno, esses dias, ele até falou, amor, mas eu entendi os meninos. O Arthur não quer subir, não quer mexer no orçamento agora, porque a gente já tá finalizando o mês. Se ele mexer, vai alterar o nosso resultado. A gente tem uma meta de cá e ele tem uma de lá, que é faturar mais investindo no mesmo. Então, ele não quer mexer nisso, por isso que ele fica segurando. Aí eu entendi, né? Porque por muitas vezes eu não entendi. Eu falei, gente, mas é só colocar mais dinheiro, vai alcançar mais pessoas, mas é um ponto muito importante, né? porque, por exemplo, pessoal, que eu falo muito dentro da agência, até como criando essa cultura, né, junto com o Arthur, que é o seguinte, o dinheiro do nosso cliente ele tem que ser o nosso dinheiro. Eu tenho que pensar em todo aquele investimento que eu estou fazendo como se fosse o meu próprio dinheiro. Se fosse o meu próprio dinheiro, eu estaria investindo dessa forma? Se a resposta for não, então você tem que pensar numa outra solução. Exatamente. Então, essa é uma cultura muito forte dentro da agência, porque tem muitas agências que não estão preocupadas. Você tem outros boletos para pagar, se você tem outros investimentos para poder fazer. Então, até no contexto até de aplicativos, né, que a gente usa dentro das ferramentas que a gente faz análise de custos, né, para poder saber o que a gente consegue otimizar, para poder olhar dentro do único contexto, para ter as informações concentradas num único lugar. Pessoal, o nosso bate-papo tá muito bom, né? Então a gente tá caminhando aqui pro final e a gente costuma, nesses últimos minutos, né, pedir para os nossos convidados trazer uma mensagem, se vocês pudessem deixar uma mensagem para quem está ouvindo nós aqui, e se essa mensagem pudesse alcançar aí o mundo inteiro, e pudesse impactar vidas e corações, quais seriam essas mensagens, Bruno Idrielli? Bom, eu fico com um versículo bíblico que rege a minha vida, a vida da Adri. A gente ama esse versículo que está em 1 Coríntios 2,9. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais passou pelo coração do homem. É o que Deus tem para aqueles que o amam, né? Amém. Então, acho que um dos primeiros princípios coloca seu coração no Senhor, coloca todos os seus projetos no Senhor e trabalhe, né? Sem trabalho, a gente não consegue alcançar. Né? Ninguém ganha dinheiro fácil, ninguém caminha na rua, tropeça no pedido de dinheiro, ninguém joga na Mega Sena e ganha assim, na hora que quer, da forma que quer. Então, a vida é feita de trabalho. Né? E além disso, se seu coração está, você não vai só trabalhar, você vai amar o que está fazendo. Sim, né? Você vai se colocar nisso. Então, bom, a razão está onde a gente quer que esteja? Não, está longe disso. Mas a gente está tijolo por tijolo construindo nossa história. E eu tenho certeza que um dia a gente vai estar novamente dando um testemunho mais à frente de como nós alavancamos, de como nós crescemos depois de tijolo por tijolo que a gente construiu. Sim, eu acho que os nossos sonhos, eles precisam estar alinhados com os sonhos de Deus. Sim. E se estiver alinhado com os sonhos de Deus para nós, é impossível não dar certo, né? E é algo que bate muito forte no meu coração, no coração do Bruno, é que o nosso negócio, ele precisa tocar vidas, né? Não pode jamais ser sobre dinheiro, né? Acho que dinheiro, ele é uma consequência, a gente precisa do dinheiro, mas eu acredito que o nosso propósito, ele é maior do que a nossa vida, né? Particularmente falando. E para mim, se não toca vida, se a minha vida não toca vida, e o meu negócio, ele está na minha vida, né? Uhum. Precisa tocar vidas. Então, acho que para quem está começando, para quem já tem um propósito, às vezes não está dando certo porque você não achou uma forma de engrandecer o nome do Senhor ali, sabe? Uhum. E precisa ter um propósito maior que não é sobre você. Então, para mim, eu acho que todo e qualquer empreendedor, ele precisa buscar um propósito além do ganhar dinheiro. Não é sobre ganhar dinheiro, né? Então, se o seu negócio, ele não toca vidas, para mim, ele não faz sentido. Maravilha. Muito forte, bom. Hein? E só para falar algo também, que uma coisa que as pessoas que já assistiram os episódios anteriores vão notar que tudo é em questão de uma mente com outra, atingir a mente mestra. Quando se atinge a mente mestra, é quando tem duas mentes unidas no mesmo propósito, com o mesmo sentimento, no mesmo sentido. Aí você consegue atingir aquilo com perseverança, entendeu? Então é algo que vem o que o Bruno e a Adri falou, que é servir. É apenas isso, entendeu? É algo... É um segredo que a gente não
não usa Sim. a favor nosso, né? Eu costumo dizer que o dinheiro, ele é o elogio mais sincero para um bom trabalho realizado. Então, se você executa um trabalho com excelência, você vai receber o elogio no final do mês, no final do período, referente ao trabalho que você executou. Queria agradecer a audiência por mais um episódio. Isso aqui é só o start, tá, pessoal? Eles vão ser convidados ainda pra gente poder falar. Tem muita coisa pra gente falar sobre e-commerce, sobre métricas, sobre resultados. E te agradecer por mais esse episódio aqui conosco.